A paz do Senhor. Meus amados e amadas. Vamos iniciar o 5º dia da campanha Vamos Semear a Semente. Pastor Jaime Nascimento nos trazendo a palavra, texto base, João capítulo 15 versículo 5, com essa sabedoria e o talento que o nosso Deus lhe deu, com alegria ele louva a Deus. Contamos com a colaboração hoje, irmãs Joana no teclado, Ângela Maria louvando e Elisângela com uma oração, irmã Miriam encerra o culto, com agradecimento a todos que participaram do culto e a todos que estão participando desse canal. Se quiserem deixar um pedido de oração nos comentários, fiquem à vontade em nome de Jesus. Semearei a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra potente, que bons frutos da graça produz. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida eterna com glória no céu. Semearei a justiça divina neste mundo de luta e dor, e na paz semearei a doutrina, sã doutrina do meu Redentor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida eterna com glória nos céus. A semente eterna celeste gera filhos a Deus Criador. Da imagem de Cristo os reveste, és perfeito e os faz em amor. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida eterna com glória nos céus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que vêm e que vão, mas está a última hora, ele não mais te satisfarão.
Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que vêm e que vão, mas esta é a última hora. Jesus Cristo quer dar-te o perdão. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que vêm e que vão, mas na última hora da vida, ele não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer te salvar. Hoje Cristo quer te restaurar. A paz do Senhor Jesus, meus abençoados e abençoadas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E a todos quanto hão de ouvir esta mensagem, né? Eu sou muito grato ao Senhor por esta rica e abençoada oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Então a gente fica analisando quantos e quantos e quantos fizeram plano hoje de acordar, de ir trabalhar, de viajar, de comprar, de vender, né? Enfim, tinham planos para os dias de hoje, mas não amanheceram, não acordaram. E eu e você temos que ser grato, né? Ser grato porque Deus é bom, né? Ontem eu estava na cidade, fui numa loja comprar um produto. Chegando lá, havia lá umas atendentes, e uma delas falou assim: nossa, esse dia meu de hoje pode riscar do mapa. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje. Um dia sem sentido, sem nada, né? Eu olhei para aquela jovem assim, uns 22, 23 anos, mais ou menos. Pensei assim, com todo o vigor e saúde, reclamando às vezes por causa de uma desilusão, né? Quantas pessoas estão ali, naquele leito de UTI, estão ali naqueles hospitais fazendo tratamento de quimioterapia, querendo pelo menos mais um dia de vida, agradecendo o Senhor por mais um dia de vida. E às vezes a pessoa fala sem pensar, sem medir, reclama de coisas que não deveriam reclamar, né?
tem uma frase muito antiga, muito velha, você já cansou de ouvir, mas eu vou falar de novo. Um homem disse assim, eu vi um homem chorando porque não tinha sapato para sair, mas depois vi um sorrindo que não tinha os pés. Então é muito sério. Às vezes nós reclamamos demais, meus abençoados irmãos. Vamos dar glória. Vamos agradecer a Deus por esse ar que nós estamos respirando agora, neste momento. Pega seu reloginho, põe no cronômetro e tampa seu nariz 30 segundos. Eu duvido que você consiga. A não ser que você seja um atleta. Uma pessoa normal não consegue prender o ar 30 segundos. E Papai do Céu dá esse ar para nós desde quando nós saímos da barriga da nossa mãe. Porque como é que nós é lá dentro é mistério. Mas depois que sai para fora, nós nunca ficou 30 segundos sem ar. Como Deus é bom. Então nós temos que ser gratos. Eu fico pensando, sabe, meus irmãos? Não é que o pastor já é meu contador de história, não. Mas é muita coisa que o Senhor me mostra, assim, ó, para mim até trazer para vocês esse negócio desse aí, ó. Uma pessoa com saúde, com vigor, trabalhando, jovem, reclamando porque aquele dia não devia nem existir, tinha que arriscar o mapa dela, né? Ainda bem que Deus não leva em consideração, não, essas bobeiras, não. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui na campanha, né? Semear a semente. Estamos semeando. Estamos semeando a semente. Às vezes você é daqueles que reclama muito, né? Reclama muito e agradece de menos. Temos que ser grato. Ser grato porque Deus é bom. E todo o tempo Deus é bom. Nós vamos meditar hoje aqui na santa e gloriosa palavra do Senhor. O texto da nossa campanha é Evangelho de João 15, 6. Mas hoje, especialmente, nós vamos estar meditando em Mateus 18. Tá? Amém? Mateus 18, 21. A parábola do servo que não queria perdoar. Olha. Falamos da semente. O Senhor Jesus usava muitas parábolas. A da semente foi a mais pura que eu já vi até hoje, para nós entender que o que nós plantar, nós vamos colher. E o que nós semear, não vai ter outro jeito. A semente que nós plantar, nós vamos colher ela. E nós podemos entender muito bem, ontem, anteontem, de domingo para cá, melhor dizendo, que o segredo é semear, mas vigiar aquilo que semeia. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém, meus irmãos? Como Deus é bom e tem cuidado de cada um de nós. E eu fico pensando, sabe, meus irmãos? Como diz a palavra de Deus, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, seríamos consumidos, né? Seríamos consumidos. E o Senhor tem sido nosso ajudador. Sempre, sempre, sempre estamos necessitando da graça e da misericórdia do Senhor. Amém, meus abençoados? E hoje nós vamos estar meditando aqui, então, em Mateus 18, 21, que diz bem assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu
lhe perdoe até 7 vezes? Né? Então, pode ser irmão, pode ser qualquer pessoa que pecar contra nós. Pedro perguntou a Jesus se era 7 vezes. Mas Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Então, nós sabemos, você que é bom de matemática ou tem uma calculadora, você vai ver que mais ou menos, exatamente 490 vezes devemos perdoar a quem pisar na bola com nós. Né? Mas eu vou ser bobo. A pessoa vai estar fazendo, eu vou estar perdoando, vai estar fazendo de novo. Você quer ir para o céu? Perdoa. Pedro perguntou a Jesus aqui em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? As duas perguntas estão com interrogação. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, o segredo é perdoar, tá? A pessoa que não perdoa, o quanto ela sofre. A pessoa que não perdoa, o quanto ela colhe aquela semente que às vezes a pessoa não perdoa, por ela não perdoar, ela acaba desejando mal para aquela pessoa que ela não perdoa, né? E aquilo acaba recaindo sobre ela, que ela vai estar colhendo. Falei ontem, às vezes ela vê a pessoa, a pressão dela sobe, os nervos ficam rígidos, o semblante muda. Tudo isso faz mal, né? Então o segredo é perdoar. É perdoar. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 499 mais ou para mais. Resumindo, é perdoar sempre. Mas digo a você que perdoe até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Aí ele já começou a contar a parábola aqui para Pedro entender. E para nós entender e aprender também. Amém? E o Senhor Jesus foi falar por parábola de novo para Pedro, foi explicar para Pedro de novo, através de comparação. Ele disse: por isso, Pedro, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, com seus empregados, com seus comandados. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ele foi acertar contas com as pessoas que deviam ele. Um que lhe devia 10.000 talentos, mas tendo ele, não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. O fazendeiro em questão da parábola fez isso, o senhor daquele homem. Então o servo, caindo aos pés, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. Pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É muito sério, olha só.
Aquele servo devia muito dinheiro para o seu senhor. O seu senhor chegou nele e falou assim: ó, você vai ter que vender tudo, mulher, filho, tudo que você tiver para nós quitar a dívida. Ele falou assim: não, senhor, tem um pouquinho de paciência comigo, eu vou pagar tudo. Jogou-se aos pés do seu senhor com sentido de clemência, com pedido de clemência, pedido de misericórdia, né? E o Senhor teve misericórdia daquele servo, sabe? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe. Mateus 18, 27. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a enforcá-lo, dizendo: paga-me o que deves, o que me deves. Então, então seu conservo, caindo aos pés, lhe pedia tanta paciência, tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Então, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Olha só, lá em cima, Pedro perguntou ao Senhor quanto se devia perdoar, se era 7. O Senhor disse que era 70 vezes 7. E já começou a explicar ali daquele servo, daquele conservo, daquele servo que devia muito dinheiro, né? E aquele servo ia vender, o Senhor ia vender tudo que ele tinha para receber a dívida. Ele pediu clemência, o Senhor perdoou e ele foi embora. Mas logo na frente ele achou que devia, nossa, mixaria. E aquele fez a mesma coisa, pediu clemência. Ele tinha acabado de ser perdoado a sua dívida e não perdoou a dívida daquele que devia bem pouco. E a Bíblia diz que ele o encerrou na prisão até que pagasse o último centavo. Tá? É muito sério, até que saldasse a dívida. E vendo-o seus companheiros, o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida total, toda. Por que você não? Porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo ao carrasco até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também o meu Pai, que está no céu, fará com que vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus devedores. Olha só, meus irmãos, como é muito sério, né? Então, às vezes, nós queremos o Senhor, Senhor, perdoa, né? Perdoa as ofensas que eu tenho feito ao Senhor, perdoa isso, perdoa aquilo, né? Mas aí um que fez muito menos do que nós fizemos para o Senhor, do que o Senhor perdoou nós, aí nós não queremos perdoar. Só que o Senhor, na explicação dessa parábola, ele diz assim, ó, olha aqui, presta atenção, tá? Mateus 18, 34. Ele diz assim: indignando-se o Senhor, entregou aquele servo ao carrasco
até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também o Senhor diz, ó, Pedro, e assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês. Se do íntimo não perdoarem, cada um ao seu irmão. Então, o segredo, meus irmãos, é perdoar, né? Eu sei que você vai ter muitas desculpas, que o que fizeram com você não se faz nem com cachorro, porque não devia ser assim, foram injustos, né? Que você não perdoa, tá? Mas se o Senhor da Seara, o Senhor Deus do céu e da terra, te perdoou, por que você não perdoa o próximo? E se você não perdoar, ele diz aqui, ó, tá? Se aquele homem que recebeu o perdão do Senhor, da dívida, tivesse perdoado aquele que também que tinha ofendido ele, ou que devia ele, tivesse perdoado, ele não ia ser encerrado no cárcere, ele não ia ficar preso, porque ele liberou o perdão, tá? O segredo é liberar o perdão. Então, existem pessoas que batem no peito e falam assim, ó, eu não perdoo nem depois de morto, nem depois de morta. O que fulano fez comigo não faz nem com cachorro. Já ouvi isso, tá? E quando eu ouço isso, eu fico triste, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A oração do Pai Nosso, eles criam muita polêmica em cima, sem necessidade. Jesus diz, quando for orardes assim, né? E tem um trecho lá que fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei que a tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Então, o Senhor vai perdoar nós, se nós perdoar as pessoas que causaram mal para nós. Aí a pessoa pega esse trecho, sem pedir sabedoria de Deus, e fala assim, tá vendo? Não vou perdoar fulano não, porque o Senhor falou que se eu não perdoar, ele também não vai, mas não é. É se nós não perdoar quem fez as coisas ruins para nós, o Senhor não vai perdoar nós as coisas ruins que nós fizemos para ele. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus sabedoria a cada dia da palavra, né? E semear. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, tá? Deus está dando para nós o dom de semear, né? Esses dias, meu irmão, não sei se eu falei com os irmãos, mas o irmão que mora na cidade de Matão, nós trabalhamos junto lá, eu congreguei lá com eles durante o tempo que eu trabalhei lá, trabalhei 4 anos lá em Matão, e nesse interim eu congregava lá, né? E ele falou comigo, falou, irmão Jaime, eu tenho acompanhado as suas mensagens, quero falar um negócio pro irmão. Às vezes o irmão fica preocupado se tem alguém ouvindo, fica tranquilo. Você não sabe aonde está chegando essas mensagens. Lá do outro lado do oceano, fique em paz, tá? As pessoas estão ouvindo sim, continue. Continue porque esse chamado aí é um chamado de Deus, né? Eu sei realmente que é um chamado de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, provai e vede se o Espírito é de Deus ou não, tá? Então, eu sei que isso é a obra de Deus. Deus está dirigindo esse trabalho porque tem alcançado muita gente, tá? E muita gente, assim, que não é cristão. O que é cristão já ouve a palavra na igreja dele, glória a Deus. O que é cristão já tem ali a sua denominação. Mas e aquele que não tem? E aquele que o evangelho não chegou até ele? Aquele que não foi semeado?
né? Então, nós temos que continuar semeando. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nós temos que semear a santa e gloriosa palavra do Senhor, meus irmãos. Porque eu digo para você, muitos estão descendo a passos largos para o abismo por não conhecer a palavra. Às vezes você fala assim, eu vou pregar para o meu patrão, olha o tanto que ele é rico. Eu vou pregar para minha patroa, olha o tanto que ela é rica. Olha o tanto de dinheiro no banco que ela tem. Como é que eu vou pregar para ela, trabalhando para ela? Meu irmão, aquilo que ela tem, glória a Deus por isso. É porque estudou, é porque trabalhou, é porque esforçou, mas a salvação a pessoa só tem através de Jesus Cristo, né? Não esqueço de uma passagem há 25 anos atrás, olha só, hein? Estava ali fazendo um concreto ali na cidade de Macuco, 11 horas da noite, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lá tinha um container e eu ficava ali para tomar conta do pessoal do concreto. O concreto virava até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, estava lá de novo, né? Aquela bênção. Eu com 32 anos de idade, estava no cerno purinho, né? E nas bênçãos do Senhor. E cheguei lá no container, bati na porta, o patrão estava lá fazendo umas contas, né? Acertando nota, essas coisas. Os engenheiros estavam indo embora, já tinham ido embora. Os engenheiros eram CLT, das 7 às 5, e ele ficou lá, né? Ia de passo e ficava lá, resolvendo essas coisas, para depois vir embora no outro dia. E eu cheguei lá, bati na porta do container. Ô doutor, entra aí. Aí entrei, estava lá comendo um cachinho de uva, né? Aí me ofereceu, eu falei, não, obrigado, Deus abençoe. E conversando lá, acabamos que chegamos na palavra de Deus. Chegando na palavra de Deus, não tem jeito. Deus tem o trabalhar dele. Chegando na palavra de Deus, aí ele já sabia que eu era evangélico, ele falou assim, não, eu tenho outra crença, ele falou comigo, né? Não quero tocar para não escandalizar, até porque o intuito não é esse, não. O intuito é provar que Deus é bom. Aí, no meio do assunto, eu falei para ele aquela passagem. Falei assim, doutor, havia um homem que tinha um celeiro e ele começou a ter mais novidades. Ele falou assim, eu vou construir outro celeiro para guardar minhas novidades. E depois fez outro, e depois fez outro, e depois fez outro. Resumindo, a pessoa foi enricando. Aí chegou um dia que o Senhor falou assim, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tem, para quem será? Aí na hora ali, Deus usou-me para falar mais algumas coisas para ele, para anunciar Jesus para ele, né? Mas eu não queria saber se ele era meu patrão, eu não queria saber se ele era um homem rico, não queria saber não, tá? Eu queria falar para ele, louco, hoje pedirão a tua alma que tu tem, para quem será, né? 22 anos depois, eu recebo a notícia, aquele senhor que você trabalhava veio a óbito, né? Ficou rico, 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 rico e tá até hoje está ficando cada vez mais rico as empresas no qual ele era proprietário, mas louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tem, para quem será, tá? Então não é errado não, você trabalhar, você ter seu dinheiro, você ter as suas posses, não é não, é. É para isso que a pessoa trabalha mesmo, é para a sua independência. Mas nunca esqueça que a salvação não se compra nem com ouro e nem com prata, se compra com conversão. Não tem problema nenhum a pessoa ser rica e servir a Deus. Que mal tem? Ele é dono do ouro e da prata, da terra e toda a sua plenitude. E o Senhor perguntou, louco, hoje te pedirão a tua alma, que tu tem para quem será, né?
Então, meu irmão, eu quero dizer para você, se você tem um chamado para semear, continue semeando. Se você tem um chamado para o ID, continue fazendo, tá? Eu sei que sem a santidade do qual ninguém verá o Senhor, tá? Então estamos aqui terminando mais este dia da campanha, né? Semear semente. Estou semeando, né? Porque assim o Senhor aprove que seja semeado a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz bem assim quando Pedro perguntou para o Senhor para encerrar. Então Pedro aproximou-se do Senhor Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Resumindo, perdoar sempre, tá? Seja qual for a ofensa que alguém te fez, você quer ir para o céu? Perdoe. Louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? Amém? Nesse momento, Pai, entrego, Pai, cada um dos irmãos na tua presença, abençoa o teu povo, vai guardando cada um na tua presença, fortalece, vai dando livramento, Pai, entrego cada um, Pai, nessa noite, Pai, vai guardando, vai protegendo, e vai dando livramento, Pai. Abençoa, Pai, pastor Jaime, irmã Mira, irmã Jane, cada um dos irmãos nessa noite, Pai, livre de todo mal, Pai, dá uma noite abençoada, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui agradecer às irmãs e o irmão, pastor Jaime, que aqui esteve presente, orando e louvando a Deus. Nossas irmãs Joana, Ângela Maria e Elisângela. Graças eu dou a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo ensinamento que tem nos trazido o pastor Jaime. E grata também a Deus, não só aos nossos ajudantes dentro do grupo Meninas dos Olhos de Deus, mas também aqueles que estão entrando aqui, se inscrevendo em nosso canal e deixando comentários e muito mais, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Passo da voz do locutor a minha também, para que quem quiser sentir no coração de nos pedir a oração, fiquem à vontade. Estaremos orando por todas as causas e todas as áreas das vossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos deste canal. Vídeos para a sua edificação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.